Fala galera, voltamos com mais um podcast, o nosso Nortecast esportivo. E essa semana, desde o início da semana, nós estávamos pensando no que trazer. Infelizmente, nós fomos pegos de surpresa com a extinção da Secretaria Municipal de Esportes. Um absurdo, a maior cidade do norte do Brasil não tem mais Secretaria de Esportes. Essa foi a solução que o prefeito encontrou para economizar dinheiro. Enquanto isso, muitas outras coisas continuam sendo feitas na cidade, como o gasto milionário com verba publicitária e o esporte desamparado. Para falar sobre isso, nós começamos o nosso programa conversando com uma pessoa que tem uma imensa experiência na administração, tanto da Secretaria Municipal de Esportes, quanto na Secretaria Estadual de Esportes, que também foi extinta pelo governo do estado. Mas o Caio André de Oliveira, ele vai falar sobre essa notícia da Secretaria de Esportes de Manaus, a maior capital do norte do Brasil. Caio está aqui. Caio, o que você tem a dizer sobre essa extinção, essa decisão política que deixa triste todo o mundo esportivo de Manaus? Alô, Nailson Castro e amigos do Portal Norte de Notícias. Estou aqui para falar sobre a extinção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. É lamentável que o governo municipal esteja se eximindo da sua competência em relação à prática desportiva, principalmente nas comunidades, o desporto comunitário e a iniciação esportiva no município de Manaus. É verdade que há muito tempo, já há quase 5 anos, o desporto municipal, através dessa secretaria antiga Sengel, já vinha sendo negligenciado, havia sido entregue à igreja, nada contra a igreja, nem as pessoas que lá estavam, mas não havia um compromisso com o objeto para o qual a secretaria foi criada e, segundo a lei orgânica do município, deveria ser o seu objetivo, que é justamente a prática desportiva, comunitária e a iniciação esportiva. Muitas pessoas, depois da minha publicação, vieram me indagar por que eu não me levantei quando da extinção do Ministério do Esporte ou quando a Sengel foi extinta. São situações completamente diferentes e eu vou explicar o porquê. Primeiro, com relação à extinção do Ministério do Esporte, que também fui contra, que também não acho também um retrocesso, não acho a melhor opção para o esporte no país, nem para a saúde do país, porque a gente sabe que a prática esportiva e o lazer ajudam muito na saúde das pessoas. Mas quando da extinção do Ministério do Esporte foi criado uma Secretaria Nacional que trata do desporto, tanto no alto rendimento quanto nas suas mais diversas práticas esportivas. Não é o ideal, é um retrocesso, mas ainda assim existe uma secretaria tratando das políticas públicas para o esporte. Já em relação à extinção da Sengel, quando a Sengel foi extinta, foi criada no mesmo ato, no decreto do governador, foi criado a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que possui quase todas as competências que a antiga Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer possuía, excetuando-se tão somente o desporto educacional, que ficou dentro da SEDUC, e excetuando-se também a parte de juventude, que foi para a Secretaria de Justiça e Cidadania. Muito se difere do que aconteceu agora, até porque a Sengel, quando foi extinta, a fundação foi criada com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Hoje, a Secretaria Municipal de Esporte foi extinta para ser acoplada, vamos dizer assim, junto da Secretaria, pasme, Secretaria Municipal da Mulher e da Assistência Social. E sem nenhuma competência, sem se saber como é que isso vai acontecer lá. Não é uma subsecretaria dentro desta nova Secretaria da Mulher e Assistência Social. Quem sabe vai ser criado um departamento
O que é fato é que o que já estava ruim pode ficar ainda pior. E muitas pessoas vieram, pessoas ligadas principalmente à antiga Sengel e ao prefeito atual, que eu não tenho nada contra o prefeito Arthur Neto, pelo contrário, é uma figura política importante do município e do estado do Amazonas, do país, mas que, do que tange a política pública ao esporte, está falhando. Desde quando entregou a antiga Sengel, a igreja que só se preocupava com as práticas da própria igreja. Tanto é verdade que os próprios comunitários vinham até a Sengel e agora a fundação em busca das condições mais básicas de iniciação esportiva, de material esportivo, de reforma para aqueles espaços que são da prefeitura, não são do estado. Isso só mostra que o município de Manaus, principalmente, está deixando a competência que tinha, largando a competência que tinha com relação ao esporte, sob a égide de uma secretaria que em nada tem a ver com as práticas esportivas e com as políticas públicas ao esporte. Então, quero deixar claro o meu repúdio, a minha indignação e dizer a todos vocês que nós precisamos nos unir, principalmente os professores de educação física, os agentes comunitários esportivos, as ligas esportivas, as pessoas que praticam atividades esportivas em Manaus, porque vai chegar um momento em que nós vamos estar totalmente desamparados. Isso não pode acontecer. Boa noite, Nailson. Boa noite a todos do Portal Norte de Notícias. Estou aqui à disposição para o que precisarem. É isso mesmo, inexplicável um acontecimento como esse. Nós começamos a semana conversando com algumas pessoas sobre o nosso futebol. Por que os clubes amazonenses não aproveitam a mão de obra que é feita aqui nas categorias de base? Isso é um mistério que cerca o nosso futebol desde a metade dos anos 80. Futebol amazonense que já teve lugar cativo na primeira divisão desde quando essa antiga diretoria da Federação Amazonense de Futebol assumiu, só desce degraus com raras exceções. De lá para cá, o São Raimundo foi tricampeão do Norte e algumas outras vitórias, como o América, que se destacou, e agora, mais recentemente, o Manaus. Mas por que a mão de obra fornecida aqui pelo talento do jovem amazonense não serve para os clubes de Manaus, do Amazonas, mas lá fora serve? Nós conversamos com alguns jogadores que já saíram de Manaus e fizeram a sua vida fora. Entre eles o Júnior Negão, que atualmente é o maior artilheiro do futebol mundial nesse período pós-pandemia. Ele é baiano, veio para o Amazonas criança, aqui aprendeu a jogar futebol e hoje mora na Coreia do Sul. Júnior, o que você tem a dizer para a gente sobre esse assunto? Dê as boas-vindas ao Portal Norte de Notícias e manda bala. Pode falar, meu irmão. Olá, Nailson Castro e pessoal aí que acompanha o Portal Norte de Notícias. Prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês, falando um pouco da minha carreira. Então, quero agradecer de coração aí pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui. Então, o que eu posso falar para os clubes do Amazonas é que realmente invistam na categoria de base, né? É claro, você tem que fazer um investimento também no profissional, mas a categoria de base hoje é um dos principais ativos de qualquer clube do mundo, né? A gente sabe da competitividade que é o futebol mundial e você ter uma categoria de base forte, onde tem profissionais com o intuito realmente de formar atletas, faz toda a diferença para um clube de futebol a médio e longo prazo, né? Então, a gente sabe que o futebol hoje é muito imediatista, todo mundo quer resultado naquele ano, no próximo ano, mas você fazer um projeto para uma categoria de base a médio e longo prazo, sem sombra de dúvidas, o clube vai colher muitos frutos no decorrer dos anos, né? Então, o investimento, o clube tem que ter essa filosofia de investimento na categoria de base justamente para ter um retorno futuro, né? Então, meu conselho para os clubes amazonenses realmente é investir em categoria de base, que faz toda a diferença.
Então, quando eu aposentar, eu pretendo sim voltar para o Amazonas e tentar dar de volta tudo que o futebol me deu, né? Toda a experiência que eu adquiri no mundo do futebol, eu quero dar de volta pro estado do Amazonas, que é o estado que me acolheu de uma forma bem amorosa, um estado que eu tenho recordações maravilhosas, o estado que eu comecei a minha carreira como atleta profissional. Então, a forma que eu encontrei de retribuir tudo que o Amazonas fez por mim é passar a minha experiência, a experiência que eu tive no futebol, para tentar ajudar o futebol amazonense de alguma forma. Então, quando eu voltar, eu tenho essa pretensão de voltar para o Amazonas e tentar ajudar o futebol amazonense de alguma forma. Obrigado, Júnior. Muito obrigado, que você continue nessa trajetória de sucesso, dando um bom exemplo. Você não é apenas um bom jogador, você é um excelente irmão. Eu conheço todos os seus irmãos, joguei com alguns, e você é um excelente filho e um excelente marido. Parabéns e obrigado pelo orgulho que você traz para a gente. Um outro grande atleta não é mais do futebol de campo, mas já foi do futebol de campo, profissional. E aí recebeu uma proposta e mora na Europa há alguns anos. Ele é Celino Alves. Celino, um craque formado primeiramente no Atlético Bahia Clube. E hoje o Celino mora na Europa, acabou de ser sagrado mais uma vez campeão. Vamos conversar com o Celino. Celino, como é que é a tua vida aí? Como é que foi morar na Europa? E o que é que a gente pode esperar ainda de 2020? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Fala, Nailson Castro e quem acompanha o Portal Norte de Notícias. Então, eu saí do Brasil no ano de 2007. Nessa época eu estava jogando profissional no São Raimundo, no Série C do Campeonato Brasileiro de 2007. E recebi a proposta de acessar o Tucán, da Espanha, da segunda divisão da Liga Espanhola. E depois do acesso ao Tucán, passei por várias equipes na Espanha, joguei 7 temporadas lá. E desde 2014 eu estou jogando em Malta. Aqui em Malta já conquistei vários títulos, já em 6 temporadas aqui já conquistei 4 ligas, 3 Supercopa e 2 Copas de Malta. E também um dos maiores feitos que o clube conseguiu aqui foi a classificação pela primeira vez no país de uma equipe para a fase principal da UEFA Champions League. E desde que aconteceu isso da Covid-19, a competição parou e fomos consagrados campeões porque tínhamos a melhor campanha, estávamos muito à frente do segundo colocado. E agora estamos na expectativa de saber quando poderá voltar a situação dos países europeus, né? Porque aqui já anda se normalizando quase tudo. Porque como a gente fomos campeões, estamos classificados automaticamente para a Champions League. Então, dependendo da liberação da UEFA, como vai ser o calendário da próxima temporada, então estamos esperando para saber essa definição para continuar, porque essa temporada já finalizou e para a temporada que vem começar um trabalho desde o zero. Me pergunta isso, né? Sobre a minha escolha no futsal, já que eu atuava no futebol de campo e era uma esperança muito grande no futebol amazonense, né? Mas muita coisa influíram na minha decisão. Você sabe que aí em Manaus, se você não sair para fora antes dos 20 anos é difícil sair depois. E eu tinha 19 anos já e jogava no São Raimundo. Tinha uma proposta do Tupi de Minas Gerais para jogar o Campeonato Mineiro, mas só seria apresentado em dezembro, entendeu? Para jogar o Campeonato Mineiro, que começaria em janeiro. E a proposta da Espanha estava nas mãos, já era só aceitar e ir embora. Então sempre foi meu sonho jogar futsal e eu tive que optar por esse meu sonho, que era jogar na Espanha. Foi uma proposta irrecusável. Então, e o que é mais importante para quem quer viver disso é a dedicação. O Nailson, estou há 13 anos na Europa. Não é fácil se manter, todo mundo acha que é só vir jogar, não, tem muitas coisas por trás disso. Tem profissionalismo, eu vejo o exemplo do Marcelo, que o Marcelo já está mais de 20 anos na Europa, está com 45 anos, se não me engano, e o Marcelo continua ativo, porque é uma pessoa profissional, uma pessoa que se cuida, entendeu? Então, isso é importante pra gente. Não é só vir e se manter, e para se manter, precisa ralar, não só jogar futebol, e sim se dedicar, ser profissional, entendeu? Valorizar a mesma profissão, que graças a Deus, sou muito grato a Deus por estar aqui há muito tempo, há 13 temporadas e espero ficar muito mais ainda.
aproveitar o máximo a carreira, o máximo, e mais para frente, quando já estiver quase parando, bota na balança. Vale a pena voltar? Fica aqui mais um tempo? É isso aí, olha, o Celino é mais uma prova de que o futebol bem feito dá resultados. Nós temos ainda um outro exemplo. Esse exemplo é de uma pessoa mais próxima de mim, Matheus Henrique, conhecido como Maradona, centroavante, atacante, entre os 23 e 24 anos, que hoje também joga na Europa. Saiu de Manaus, foi para o Figueirense, Bahia, rodou aí por alguns clubes e ganhou o seu espaço na Europa. Por que ele deu certo lá e não deu certo aqui? De antemão, a gente já deixa os parabéns para o Maradona, que nesse período de pandemia voltou para o Brasil, está em Minas Gerais. Fala, Nailson, e a todos os amigos aí do Portal Norte de Notícias. Estava no Moura Atlético Clube de Portugal, e com toda essa situação dessa pandemia, essa questão desse vírus, acabou atrapalhando um pouco. Tivemos a competição paralisada, na real todas as competições foram paralisadas em Portugal, e atualmente estou com minha família no Brasil, mas tive muita dificuldade para sair de Portugal, porque no meio de toda essa situação, aeroportos fechados, decreto de quarentena, estado de emergência, e tive 3 voos meus cancelados, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora estou no Brasil, esperar a situação melhorar e retornar aos trabalhos para a próxima temporada, né? Olha, a minha saída do Amazonas para ir jogar foi através do clube de Manaus mesmo, o Tarumã, que na época a gente foi disputar a Taça Rio e acabamos caindo no grupo bem complicado, que tinha Bahia, Botafogo, Cabo Friense, mas graças a Deus a gente pôde fazer uma grande competição, grandes resultados, e isso chamou a atenção do Bahia, que é uma grande equipe do cenário brasileiro, todos nós sabemos, e foi daí que deu início em tudo. Mas aí foi só o pontapé inicial de toda a trajetória, mas de muito trabalho, de muita luta e muita dedicação, porque sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum, não é só no futebol, e sim em todas as outras áreas. A gente tem que se dedicar ao máximo, tem que se disciplinar, porque senão a gente acaba qualquer deslize, qualquer detalhezinho pode fazer uma grande diferença lá na frente. Então a gente tem que estar bem focado, bem centrado e confiante no que está fazendo. É futebol, gente. O esporte mais comentado, mais praticado é o futebol que rende a maior economia no mundo esportivo, no mundo todo. O Amazonas não pode ficar de fora. A gente tem que criar um pensamento crítico e trabalhar para que isso volte à normalidade do que já foi. Na década de 60 foi decidido que um dos maiores estádios do Brasil seria construído aqui, o Vivaldão. Então o futebol já teve espaço aqui na nossa terra e precisa ter novamente prioridade, seriedade, né, direcionamento, planejamento. Isso vai trazer bons resultados, não apenas em campo, mas na sociedade como um todo. Imagina um time de primeira divisão ou de segunda divisão, como o São Raimundo passou alguns anos, a economia que ele gira em torno de si, né, com venda de ambulantes, venda de uniforme, venda de ingressos, transporte, combustível, que é preciso abastecer tudo, gelo, água, alimentação, enfim, é preciso que o futebol volte novamente a ser encarado com mais seriedade, com mais planejamento e sem ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro e não prestar contas. Essa maneira de não prestar contas, tendo pego muita coisa de lá de dentro, que vem definhando o nosso futebol. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com um craque que saiu de Manaus, foi para o Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, isso mesmo, no Flamengo das Feras, do Junho, do Zico, naquele Flamengo da década de 80.
voltou para Manaus e de Manaus foi para a Europa, onde morou mais de 15 anos, quase 20 anos. Lá ele consolidou a sua carreira e depois que se aposentou, voltou. A gente está falando de Sérgio Duarte. Eu acho que todo amazonense que gosta de futebol conhece o Sérgio Duarte, excelente filho, jogador, técnico profissional, professor de educação física. Sérgio Duarte vai dar uma entrevista. Sérgio, a gente que já trabalhou em prol da formação de atletas em 2010, viajamos juntos, qual é o segredo que não deixa nossas estrelas, os nossos pequenos craques, brilharem, ajudarem os times locais? Fala aí. Olá, Nailson Castro, grande amigo. Olá, você que acompanha aí o portal Norte de Notícias. Com relação, à pergunta aí sobre o não aproveitamento dos nossos jogadores da base, pelos clubes locais, eu acho que aí tem um misto, de uma certa culpabilidade, por parte dos atletas e até também, de certa forma, de quem trabalha esses atletas, nas mãos de quem eles são colocados, e também pela falta de estrutura, pela falta também de uma certa visão de trabalho de base por parte das equipes locais. É evidente que você, para falar em base, trabalho de base, você tem que ter estrutura, e a realidade é que a nossa realidade do nosso estado, os clubes, eles não têm estrutura, para desenvolverem um trabalho de base. E o que acontece? Aparecem muitos valores, aparecem sim, nós temos muitos valores aí na nossa base, e o que acontece é que a priori não há um aproveitamento, porque os clubes do nosso campeonato amazonense, os clubes profissionais, eles vivem à procura de resultados muito rápidos, acham que tem que ser campeões, garantir um lugar em competições a níveis nacionais, e o que acontece? É que são dadas muito poucas hipóteses para que surjam alguns valores da base, e talvez esse seja um dos motivos da aposta ser muito pouca no valor no jogador da base. Já por outro lado, nós sabemos também, eu presenciei isso, porque fui treinador de base há algum tempo. A minha última experiência foi na Taça São Paulo de juniores com a equipe do Holanda, que na realidade foi uma equipe mista do Holanda com a equipe do FAST, quando houveram muitos problemas internos, problemas de relacionamento de jogadores, problemas de conduta de jogadores, que atrapalhou e muito o desenvolvimento da equipe naquela competição. E a gente sabe que na nossa base nós temos aí vários problemas de conduta de jogadores. A nossa base hoje, os jogadores, infelizmente, eles não têm um acompanhamento adequado, eles não têm uma estrutura adequada. Quando a gente fala nisso, a gente fala no potencial, na qualidade do jogador, naquilo que ele tem como potencial, como qualidade, e como também de estrutura de acompanhamento, de uma ajuda, entendeu? Em termos psicológicos até, para que ele entenda o que é chegar a ser um atleta profissional. São muitas coisas que tiram os atletas da base do caminho de quem realmente quer ser um jogador, um atleta profissional, de alto rendimento. E os clubes não têm essa capacidade. E no anseio de querer ser campeão, de querer ganhar muitas coisas a curto prazo, o clube termina optando por formar equipes, muitas das vezes com 100% de jogadores de fora do nosso estado, não dão chances para que algum valor da base tenha condição também de participar desse grupo, e acontece que a gente perde muitos valores, e é por isso que eu digo que nessa componente há uma certa culpabilidade, tanto
do clube, sem estrutura e sem um pensamento voltado, metodologia voltada para a base, como também o atleta em si, porque chega a um período, a uma faixa etária, já inclusive com alguns vícios que são inconcebíveis para quem quer ser um jogador profissional. Valeu? É isso aí, gente. Nós chegamos ao fim, um programa um pouco maior, mas com muito assunto para você assistir nesse domingo, para refletir durante a semana. A nossa sociedade evoluiu ao ponto de transformar o esporte de uma simples atividade física em ciência. Existe uma ciência do esporte. Então, o Amazonas não pode se esquivar de ter o esporte como uma de suas prioridades. Manaus, a maior cidade do norte do país, a 7ª cidade mais rica do Brasil, não pode se esquivar de ter uma Secretaria Municipal de Esportes. E isso chega a ser um absurdo para quem convive e sabe o que é o esporte no seio da nossa sociedade. Esperamos ter contribuído com você. Na semana que vem a gente volta com outros assuntos. Entre em contato com a gente, www.portalnortedenoticias.com.br. Lá você vai encontrar uma ferramenta para mandar uma mensagem para a gente, um e-mail. Sugere que a gente vai atrás do assunto e vamos conversar aqui no podcast, o nosso Nortecast esportivo semanal. Valeu, um abraço!